orações, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos trabalhando o tema dos princípios que fazem uma igreja ser uma igreja multiplicadora. Já disse para vocês que uma igreja de princípios é uma igreja que se multiplica, é uma igreja que cresce, é uma igreja que não fica estagnada, é uma igreja que não se fecha dentro de quatro paredes. Nós seguimos mais um domingo, e esse é o quarto domingo, olhando para esse tema, porque o bom desejo do meu coração é que a IBEG, a Igreja Batista Bíblica aqui de Embu Guaçu, reflita em todas as suas ações as mesmas qualidades presentes na igreja do Novo Testamento, e que fez com que aquela igreja fosse conhecida como uma igreja multiplicadora. O que é uma igreja multiplicadora? É a visão de multiplicação intencional. Multiplicação intencional, que está baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local. E qual é o objetivo? É de cumprirmos a grande comissão. Nós recebemos uma ordem de Jesus Cristo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E nós temos que anunciar o evangelho. Mas também, lá diz que eu preciso batizar, ou seja, agregar, acolher pessoas. Mas na missão também deixada por Jesus, lá diz que a gente precisa o quê? Também ensinar esses discípulos a guardarem todas as coisas que o Senhor ordenou. E a promessa é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 5 são os princípios que fazem de uma igreja multiplicadora. O primeiro é a oração. Já falamos sobre a oração. No primeiro domingo que nós começamos a série, falamos dos 5 princípios de uma forma geral. No segundo domingo, pastor Marcos nos desafiou sobre a oração. E domingo passado, eu falei sobre o segundo princípio, que é o quê? A evangelização discipuladora. No primeiro princípio, que é a oração, nós precisamos saber que a oração deve ser essa prática intensa na vida do crente. Não é, irmãos, não precisamos criar um departamento de oração. Vamos ter um ministério de oração. Não precisa. A prática da oração tem que ser algo intrínseco à vida do cristão, algo natural, uma prática intensa na vida do crente em particular, da sua família, de toda a liderança da igreja. Se você almeja fazer parte da liderança, tua vida tem que ser pautada na oração. E a oração será então uma prática comum na vida da igreja. Vocês perceberam quantas vezes nós já oramos hoje, durante essa celebração? Vocês já perceberam quantas vezes nós paramos um tempo para orar de forma intencional, para buscarmos a ajuda de Deus? Isso tem que ser uma prática natural a partir do momento que saímos do portão da igreja. A tua vida e a minha, a nossa vida tem que ser pautada na oração. Mas o segundo princípio é a evangelização discipuladora, que é quando eu busco relacionamento intencional. Eu que sou crente, que já fui salvo, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, vou buscar com intencionalidade me aproximar de uma outra pessoa, visando torná-lo também um discípulo. A semana passada eu preguei sobre isso, eu disse, irmãos, nós estamos falando de tudo. A gente está conversando sobre política, e como temos falado de política nos últimos tempos, é ou não é? Temos falado de esportes. Alguém pode me atualizar hoje como foi o jogo do meu time hoje? Já estou vendo aqui, 5-0. Descubra aí qual é o meu time. Falamos de futebol, falamos de esportes, falamos da nossa vida secular, falamos de tantas coisas, mas o quanto estamos falando de Cristo? O quanto estamos compartilhando o evangelho com aqueles que estão convivendo conosco? O terceiro princípio, que é o que veremos hoje, é o princípio de plantação de igrejas. A igreja precisa ter uma visão
de que tem que ter uma estratégia necessária para multiplicar o número de igrejas. Irmãos, é isso que eu quero tratar hoje, e espero que o teu coração esteja aberto para essa questão, para esse terceiro princípio, que tem que ser o respirar da IBEG. O quarto princípio, que veremos na semana que vem, e se você almeja liderança, se você almeja fazer parte do corpo diretivo, quem sabe da liderança de um ministério, não perca a semana que vem. Porque a igreja também precisa respirar e ter essa visão de ter o foco na formação e capacitação de líderes, para que a igreja continue seu crescente desenvolvimento. Irmãos, se o pastor Joel morrer no decorrer dessa semana, essa igreja precisa continuar caminhando e andando. Se um líder de um dos ministérios sai, aborta, o ministério precisa continuar caminhando. Então a igreja precisa respirar isso, uma liderança que seja inspiradora, que não somente as coisas estejam voltadas e firmadas enquanto o líder estiver ali. Se o líder morreu, se o líder desapareceu, se ele refugou, não acontece mais nada, estamos perdidos, não sabemos o que fazer. Então não perca, domingo que vem falaremos sobre liderança inspiradora. E fecharemos falando sobre o quinto princípio, que são os desafios de nós termos ações de misericórdia e de graça. A igreja precisa estar presente nos desafios sociais que estão ao nosso redor, com compromisso com a dignidade humana. E como eu fico feliz em ver que essa igreja tem investido tempo em um projeto chamado Vagalumes. Quanto a gente tem feito a diferença no seio dessa cidade, ao menos na vida de alguns jovens e de alguns adolescentes. E por que não dizer na vida do João? Ó Deus bendito. Em nome de Jesus, eu quero entregar agora em tuas mãos a vida do João. Pai, visita-o agora. Não permita, ó Deus, que ele volte às antigas práticas. Que ele vença, ó Deus, esse vício que tão de perto tem o rodeado. Mas que conforme ele já tem permanecido há 1 mês praticamente naquela casa de recuperação, o João saia de lá transformado, ó Deus. Que essa igreja esteja em intensa oração pelo João. Pai, como igreja, nós queremos aqui entregar o João em tuas mãos. Ele professou a fé em Jesus Cristo. E que o teu Santo Espírito liberte aquela vida por completo. Eu entrego essa oração em tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ai, irmãos, ações de compaixão e de graça. 5 princípios. Irmãos, como eu disse, nada disso, no cumprimento desses 5 princípios, deve depender de um departamento, deve depender de um ministério, deve depender de um responsável. Cada crente da IBEG precisa respirar a oração. E mais uma vez eu te pergunto, irmão, quanto tempo você tem dedicado à oração? Cada crente precisa compartilhar o evangelho, sentar com alguém, abrir o coração, testemunhar, fala de futebol, fala de política, mas fala do evangelho, amém ou não? Não omita, não passa pela vida de alguém em branco, sem que a pessoa não perceba que você era uma testemunha de Jesus Cristo. Esses 5 princípios precisam ser realidade na vida de cada crente, na vida de cada família, na vida da igreja. Esses 5 princípios são como engrenagens. Uma igreja multiplicadora, uma igreja crescente, uma igreja verdadeira, uma igreja que olha para a igreja de Atos com o propósito de imitá-la, de cumprir a missão que lhe foi delegada, vai funcionar como uma engrenagem. Então está ali no centro, a igreja multiplicadora. E como engrenagem, esses 5 princípios estarão aqui girando.
Ah, o crente não só é o crente que ora, mas é o crente que ora e é o crente que discipula. É o crente que ora, é o crente que discipula, mas é o crente que almeja por plantação de mais igrejas. E essa igreja, quem sabe, pode começar a partir da tua casa, a partir do teu lar. Esse crente que ora, esse crente que discipula, esse crente que abre a sua casa para ser um ponto de pregação, para ser um ponto de impactação, para ser um ponto de compartilhamento do evangelho, é o mesmo crente que está sendo preparado para exercer uma liderança. Que seja pelo menos a liderança sobre a tua própria família e sobre os teus próprios filhos. A ser um crente que não vai ter dúvidas em manifestar diariamente ações de graça e de compaixão e de misericórdia. Você percebe, a igreja precisa caminhar como isso, como engrenagens entrelaçadas. Não é um só achando que está cumprindo com a sua função, executando somente um dos princípios. Os 5 princípios correm juntos. São crentes que oram, são crentes que evangelizam de forma discipuladora, são crentes que anseiam por plantar igrejas, são crentes que exercem liderança, são crentes que abundam em ações de graça e compaixão. Se você não teve presente nos outros 3 domingos anteriores, lá no canal do YouTube da IBEG, IBBEG. Vai lá no YouTube e digita IBBEG. E a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É passar a se inscrever e seguir o canal no YouTube. Lá tem uma playlist. E a playlist está lá escrita: 5 princípios de igreja multiplicadora. Lá já tem as 3 mensagens e a partir de amanhã já terá a 4ª. Vai ouvir, meu irmão, vai começar a ansiar, abre o teu coração, para de ser um crente inerte, sentado, salvo, sossegado, e vamos começar a respirar como uma engrenagem que está ali toda ela entrelaçada, onde não tem grão de areia que emperra, mas sabe, onde o óleo do Espírito Santo de Deus está lubrificando essas engrenagens, fazendo com que a igreja não perca a sua visão daquilo que ela quer ser e a razão dela existir. Hoje nós vamos falar sobre o princípio de plantação de igrejas. O que é o princípio de plantação de igrejas? É uma marca significativa dentro das igrejas batistas, na sua expansão mundial, mas na sua expansão aqui também no nosso país, no Brasil. Nós somos uma igreja batista, amém ou não? Não exaltamos a denominação, mas eu te digo, eu amo a igreja batista. Nasci em uma igreja batista. Defendo os princípios batistas. E como é que os batistas se multiplicam? Senão através da plantação de igrejas. É o jeito bíblico de ser e existir como igreja. Não existe outro método que seja bíblico, que não seja o método de uma igreja plantando outra igreja. Uma igreja gerando uma outra igreja. Não cabe a convenções, não cabe a comunhões, não cabe a associações, não cabe a juntas estaduais nem regionais, a responsabilidade de dar início a uma igreja, mas cabe a uma igreja dar à luz a outra igreja. Não podemos esquecer que a plantação de novas igrejas é uma marca indispensável de uma igreja saudável, até porque, amados irmãos, estamos diante de tantas igrejas adoecidas, tantas igrejas que já largaram o genuíno evangelho de lado, e que adoecidas estão gerando outras igrejas adoecidas. Tem um câncer dentro de algumas igrejas, estão gerando outras igrejas cancerígenas. Mas como igrejas saudáveis, nós devemos nos levantar para dar início a novas igrejas saudáveis. É por isso que nós estamos apoiando o irmão Maurício, lá em Santa Terezinha, amém ou não? Porque lá em Santa Terezinha está nascendo uma outra igreja batista, de forma saudável, onde o evangelho do Senhor Jesus é a principal meta. Onde anunciar, acolher e aperfeiçoar são os ingredientes da nossa missão de evangelizar. Irmãos, eu quero chamar a atenção de que a IBEG, a Igreja Batista Bíblica aqui de Embu-Guaçu, ela existe por uma iniciativa da Igreja Batista Bíblica lá de Jardim São Pedro. Quantos se lembram disso aqui? Diga amém. Nós existimos porque um dia a Igreja Batista Bíblica de Jardim São Pedro resolveu vir aqui em Embu-Guaçu e dar início a uma igreja batista.
Se a Igreja Batista Bíblica do Jardim São Pedro, lá em Tapecerica da Serra, não tivesse se despertado para isso, eu não sei onde vocês estariam hoje. Onde vocês estariam congregando hoje? Onde vocês estariam crescendo na graça e conhecimento do Senhor Jesus? Mais tarde, com o apoio da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, essa igreja chegou à sua idade madura, quando então deixou os laços de dependência da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém e passou a caminhar com suas próprias pernas, mas defendendo o mesmo evangelho e a mesma doutrina das igrejas que nos deram a luz. Irmãos, a gente não pode esquecer disso, é dessa forma que nós nascemos como igreja. Irmãos, como outras igrejas surgirão se não houver a mesma disposição no coração das igrejas já hoje estabelecidas? Lembra a ordem que foi dada primeiramente a Adão? Crescei e multiplicai-vos. E a ordem que foi reiterada e repetida depois a Noé, quando houve o recomeço após o dilúvio: cresçam, espalhem-se, multipliquem-se. É a mesma ordem que espiritualmente é dada às igrejas hoje. Se queremos ser uma igreja multiplicadora, uma igreja que cumpra com a visão do Senhor, precisamos ter a visão de que a IBEG possa gerar outras IBEGzinhas. Imagina pegarmos no colo uma IBEGzinha, IBEGzinha, que coisa linda! E ver uma IBEGzinha crescer e se transformar uma outra igreja madura, propagando e pregando o verdadeiro evangelho, alcançando pessoas em outros bairros dessa cidade, ou quem sabe além fronteiras. Mas como isso vai acontecer se a gente ficar fechado na nossa visão, somente dentro de nós? Eu quero apresentar para vocês uma pequena definição de igreja. Quando nós já em Escola Bíblica Dominical tratamos sobre essa questão de planejamento estratégico, eu disse para vocês o que o artigo 13 da nossa Declaração de Fé Batista Bíblica diz sobre igreja. Cremos que a Igreja de Cristo é uma congregação de crentes batizados num concerto de fé e comunhão do Evangelho. Está vendo? A igreja é essa congregação, essa reunião, essa união de crentes batizados num concerto de fé e comunhão do Evangelho. Quantos aqui já foram batizados e agregados à IBEG? Diga amém. Você é um membro já dessa igreja, não é? Tem outros almejando se tornar membros também da IBEG. E em breve, louvado e bendito seja o Senhor. Queremos encher esse batistério de novo. A gente não pode passar anos sem ter gente sendo alcançada com a mensagem do Evangelho, agregada, acolhida através do batismo e aperfeiçoada através do ensinamento da palavra. E hoje, mais uma vez, às 17h10, estávamos aqui em classe de escola bíblica, e tem crente que não tem prazer em ser aperfeiçoado. Aí vive tropeçando, vive caindo, não sabe o que dizer, não sabe como responder, tem medo de evangelizar, porque não está disposto a ser aperfeiçoado. Mais uma vez, faço o convite, 17h10, todos os domingos. No tempo que antecede o nosso culto, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Classes para todas as idades, desde o maternal, passando pelos juniores, pelos adolescentes, pelos jovens e pelos adultos. Venha! E você, pai, traga o seu filho. Traga o seu filho, em nome de Jesus. Mas veja, esses crentes batizados num concerto de fé e comunhão do Evangelho, observam as ordenanças de Cristo. Quais são as duas ordenanças de Cristo? Vamos ver? Todo aquele que crê deve ser o quê? Batismo, primeira ordenança. E se você ainda não foi batizado, almeje, deseje, anseie por isso. É a sua profissão de fé pública, de que você de fato creu em Jesus. Mas qual é a segunda ordenança? Olha a dica. Olha a dica. Qual é a segunda ordenança? Quero ouvir. A ceia, memorial. Trazermos à memória o sacrifício de Jesus Cristo. E veja que nós somos governados por suas leis, e as leis estão aqui nessa palavra, estão
na forma jurídica, no nosso estatuto, exercendo dons, direitos e privilégios por sua palavra. E cremos que a verdadeira missão da igreja se acha na grande comissão: fazer discípulos, anunciar o evangelho, edificar a igreja, agregando, acolhendo através do batismo, e terceiro, ensinar e instruir como ele ordenou, aperfeiçoamento da igreja. Isso aqui é a definição do que é uma igreja. A igreja é isso, essa reunião de crentes. Nós cremos, irmãos, na verdadeira missão da igreja, que se acha presente na grande comissão. Na grande comissão e ordem que nos foi deixada por Jesus. E quando a gente olha para a Bíblia, para a igreja do Novo Testamento, veja comigo, abre a sua Bíblia, vai lá no livro de Atos comigo, Atos 14. (21 a 23). Veja como é o modus operandi de formação de igrejas. Irmão, se a gente fosse dividir o livro de Atos dos Apóstolos, nós poderíamos dividir o livro de Atos dos Apóstolos na ação de duas igrejas principais. Nos capítulos 1 a 12, nós veremos a ação da igreja de Jerusalém. E nós temos muito a aprender com a ação da igreja de Jerusalém. Quando a gente vai para os capítulos 13 a 28, nós veremos como foi a atuação e a ação de uma das filhas de Jerusalém, Antioquia. E nós temos muito a aprender com a igreja de Antioquia. Veja o que nos diz em Atos 14, 21 a 23. Olha como é o modus operandi. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, para aí. Que cidade? Se você voltar para os versículos anteriores, vocês vão ver que eles estavam numa viagem passando por várias cidades, e essa cidade citada no versículo 21 é a cidade de Derbe. Então, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, em Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E eles voltaram por essas outras 3 cidades, depois de passarem em Derbe, no versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos, presbíteros, líderes em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O que acontecia, irmãos? Discípulos, pessoas que haviam sido impactadas pelo evangelho, estavam agora caminhando, passando por cidades, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia. Lá eles estavam compartilhando o quê? O evangelho. Lá pessoas estavam se convertendo, e lá pessoas estavam sendo deixadas na liderança dessas igrejas, como líderes, e eles passavam confirmando: animem-se, prosperidade virá, muito dinheiro no bolso, é isso? Não, tribulação virá, e o evangelho nos leva também pelo meio e entre as tribulações. Mas eles eram animados a permanecerem firmes nesse Senhor em quem eles haviam crido. A igreja primitiva entendeu que para o cumprimento da grande comissão, o essencial era a formação de novas igrejas saudáveis, gerando outras igrejas saudáveis, discípulos gerando discípulos que vão congregar em igrejas que geram igrejas, porque essas igrejas são saudáveis. Em cada igreja que nascia, vemos a preocupação de Paulo e Barnabé, aqui em especial, em estabelecer uma liderança forte. Uma liderança que deveria se preocupar em formar mais discípulos, em fortalecer os discípulos, para que essas igrejas pudessem produzir mais discípulos. E outras igrejas seriam da mesma forma edificadas e motivadas. Então veja, amados, não tem outra razão de nós sermos como igreja, senão para estarmos gerando mais discípulos, gerando mais igrejas saudáveis,
gerando mais liderança que possa coordenar e liderar outras igrejas que vão surgindo, para que de forma saudável e mantendo a pregação genuína do Evangelho, possamos ver a nossa missão sendo cumprida. A igreja não existe para manter-se dentro de si, somente promovendo os seus eventos e os seus programas de comunhão. Se nós não tivermos o objetivo de geração de mais discípulos, de estarmos formando lideranças que possam sair, gerar mais discípulos, tomar conta de mais igrejas, nós estamos fadados a, num curto espaço de tempo, a morrermos como igreja. E estarmos simplesmente submetidos a estarmos abrindo o nosso menu e buscando, será que tem por aqui um lugar que me satisfaça, onde eu possa congregar? Irmãos, esses discípulos, por onde quer que eles passavam, eles tinham um objetivo: compartilhar o Evangelho. Nada mais do que compartilhar o Evangelho. John Piper diz o seguinte: a missão da igreja não é apenas reunir, mas também enviar e expandir. A missão da igreja não é apenas reunir. Se você acha que nós como igreja só estamos aqui para congregarmos, nos reunirmos em nossos programas, em nossos eventos, nós não estamos cumprindo o nosso papel de igreja. A igreja que passa a viver só para si mesma e para os seus próprios programas é uma igreja fadada a morrer. E a igreja de Atos dos Apóstolos nos apresenta duas igrejas centrais. Lembra? Dos capítulos 1 a 12, qual é a igreja que se destaca? Jerusalém. Dos capítulos 13 a 28, qual é a igreja que se destaca? Antioquia. A gente podia aprender com as duas hoje, mas eu quero te chamar hoje a aprender com a igreja de Antioquia. Vamos dar uma olhada para a igreja de Antioquia como um modelo para que a IBEG possa se espelhar, para que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos olhar, já que nós queremos nos tornar uma igreja cumpridora da visão do Senhor, e uma igreja multiplicadora que planta igrejas, vamos voltar os nossos olhares hoje para Antioquia. Abra sua Bíblia e mantenha ela aberta no capítulo 11. Nós vamos percorrer os versículos 19 a 30 inicialmente, olhando para algumas características de igrejas multiplicadoras que plantam igrejas, olhando para a igreja de Antioquia. Como nasceu a igreja de Antioquia? Vamos aqui pensar? Imagina que o evangelho começa com Jesus. Jesus Cristo vem, 3 anos, ele exerce o seu ministério. Ele começa a desafiar pessoas a o seguirem e serem pescadores de homens. Nós vimos um grupo de 70, depois nós vemos um grupo de 12, e essas pessoas são capacitadas por Jesus. Jesus, depois de instruí-los, diz: estou indo, estou voltando para o Pai. Mas o senhor não vai ficar para a inauguração? Tem poucos dias a inauguração da igreja, lá no dia de Pentecostes, a publicação dela para o mundo. Não, vocês já estão preparados. Liderança inspiradora que já havia ali feito, impressionado e também influenciado a outras lideranças. Jesus se vai, mas ele diz: vocês vão receber o poder que há de vir sobre vós, para que vocês sejam testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus se vai. A igreja começa. E começa onde? Em Jerusalém. É lá em Jerusalém onde começa a igreja. Primeira mensagem de Pedro. Alguém se lembra quantas pessoas se convertem? Quase 3.000 almas. E a igreja continua em Jerusalém. A igreja está bombando. Que lindo! Que maravilha! Todos os dias eles se reunindo. Quando não estavam no templo, estavam trabalhando dentro das casas. Pais influenciando filhos. Vizinhos influenciando vizinhos. Visitas, evangelização discipuladora. Gostaria de ouvir acerca da palavra do Senhor? Lembra da nossa liçãozinha que estamos estudando em EBD? É você levando ali a liçãozinha ali das 4 leis espirituais, compartilhando com alguns dos teus vizinhos, dos teus amigos, de uma forma intencional, resolvendo se aproximar de pessoas. Muitos daqueles que se reuniram naquele dia, irmãos, já estavam com o coração sendo quebrantado pelo testemunho daqueles apóstolos e discípulos.
A mensagem foi pregada, arrependei-vos. Quase 3.000 são agregados à igreja. E o evangelho continua sendo pregado, vivenciado por cada crente em particular. Mas isso causou um certo comodismo à igreja de Jerusalém. E eles queriam permanecer fechados ali, na sua comunhão zona. Aí o Senhor permite que venha a perseguição. E olha o que acontece a partir do versículo 19, do capítulo de número 11. Atos 11, 19. Os que foram dispersos. Sabe o que é isso? Espalhados. Pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, capítulo 7, tá bom? Capítulo 7 de Atos. Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Aqui está falando de discípulos, aqui não está falando de apóstolos, de líderes, de pastores consagrados, de missionários enviados. Aqui está falando de discípulos que tiveram que sair correndo por uma contingência da vida, perseguição, eles passaram. E foram passar a viver, alguns na Fenícia, outros foram para Chipre, outros chegaram em Antioquia. Inicialmente ainda contaminados pelo desejo de que somente os judeus fossem conhecedores da verdade, não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas no versículo 20, olha que lindo, havia entre eles alguns homens, síprios e cirenenses, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Antioquia, irmãos, nasceu de um mover genuíno de crentes, que foram passar a morar em Antioquia. Tiveram que fugir de Jerusalém e passaram a estabelecer sua moradia em Antioquia. E sabe o que esses homens fizeram em Antioquia? Não ficaram de braços cruzados. Não ficaram, não tem igreja para eu congregar. Deixa eu ficar aqui agora, curtindo a sombra, a água fresca e o sapato largo no pé. O que esses discípulos começaram a fazer? Anunciar o evangelho de forma intencional. E dessa forma nasce a igreja de Antioquia, através da intencionalidade de crentes que não podiam se calar, mas crentes que passaram a anunciar a palavra do Senhor. Lembra do que eu disse a semana passada? A grande frase de Billy Graham: não somos chamados para estar no banco de reservas, mas para entrar em campo com a mensagem de salvação. Você não foi chamado para ficar de braços cruzados, mas você foi chamado para compartilhar o evangelho. E mais uma vez eu te pergunto, a quantos você tem compartilhado o evangelho? Contingências podem ter te trazido para Embu Guaçu. E hoje você caiu e hoje congrega aqui conosco. Mas se amanhã, por uma situação de trabalho, você for levado para uma outra cidade, o que você faz? E lá não tiver nenhuma igreja onde você possa congregar, o que você faz? Vai morrer? Vai definhar? Vai deixar de ser crente? Vai viver como um cristão conectado só nas redes sociais? Vai ser um desigrejado? Sabe o que a Bíblia diz? É que crentes, quando são alcançados pela mensagem do Senhor, e que essa intencionalidade, lembra da engrenagem girando? São crentes que oram, mas são crentes que evangelizam, mas são crentes que também almejam ver o quê? Igrejas sendo plantadas. São crentes que vão abrir a sua casa para que um trabalho possa começar, para que pessoas possam ouvir do evangelho. Eu vou te contar uma história, e essa história envolve alguém que eu conheço muito, é meu pai. Hoje ele não está aqui, orem por ele. Esse fim de semana foi difícil para ele, com a dor aqui no seu quadril. A gente teve que levar ele para o hospital, tomou injeção, está aí à base de medicamento para amenizar um pouco as suas dores. Talvez ele esteja aí acompanhando a gente agora, se o remédio não fez com que ele capotasse de vez. Mas se ele estiver nos acompanhando, eu quero contar um pouco da história de seu Valdemiro Barbosa. Irmãos, eu já nasci na Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar. Ontem nós tínhamos 4 irmãos aqui nos prestigiando
no nosso aniversário das Uniões, vindos lá da igreja de Cidade Ademar. Meu pai, quando se mudou para o bairro de Cidade Ademar, no ano de 1958, lá não havia nenhuma igreja batista. Meu pai, recém-convertido, porque meu pai casou-se com minha mãe, ainda não era convertido, e converteu-se pelo investimento de pessoas que não deixaram ele sucumbir sem ouvir do evangelho, e principalmente do pastor, um missionário americano que ia e dedicava tempo compartilhando o evangelho. Meu pai, depois de casado com a minha mãe, que já era crente, meu pai se converteu. E meu pai, de uma forma instantânea, passou a almejar crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eles moravam lá no bairro do Bosque da Saúde, Vila Facchini, e meu pai vem se mudar para procurar constituir a sua vida no bairro de Cidade Ademar, na Zona Sul. E quando lá chegou, não tendo igrejas, o que fez meu pai? Meu pai abriu a sua casa. E todos os domingos à tarde, meu pai compartilhava a palavra do evangelho. Novo convertido. Meu pai não tinha 2 anos de conversão. Ele abria a sua casa, convidava os vizinhos que vinham ouvir a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? O trabalho foi crescendo na casa de meu pai. A ponto que a igreja de Cidade Ademar adquiriu um terreno na Avenida Celso dos Santos. Na época era chamada de Rua Pinheiro Grande. E lá naquela rua foi comprado, aqui para vocês terem uma ideia, aqui era um bar. Venderam o bar e o bar foi transformado numa igreja. E aqui começou os trabalhos de uma congregação da Igreja Batista Bíblica lá do bairro do Sacomã. E aí eles começaram, o investimento foi indo, a igreja foi crescendo, e esse é o antigo templo da igreja de Cidade Ademar. E esse é o atual templo da igreja de Cidade Ademar. Uma igreja com mais de 600 membros, lá no bairro de Cidade Ademar, que começou, sabe onde? Na casa do meu pai. Meu pai podia ter se acomodado, ele não era nada, ele trabalhava. Ele não era uma pessoa de tempo completo, ele não era um pastor consagrado e nem foi para a Cidade Ademar como missionário. Ele trabalhava saindo cedo de Cidade Ademar para a Avenida Indianópolis. E sabe como ele ia? De bicicleta, pedalando. Voltava de lá de Indianópolis, pedalando para a Cidade Ademar todos os dias. E sábado ele ia ali convidar os vizinhos, as crianças chegavam, e hoje tem uma igreja estabelecida para a honra e glória do Senhor Jesus, amém ou não? Meu amado, tua casa pode ser um ponto de pregação, tua casa pode ser um ponto de reunião, não fica calado em nome de Jesus. Nós não somos chamados para estar no banco de reservas, mas para entrar em campo com a mensagem da salvação. Aonde quer que nós vamos, ou aonde quer que cheguemos, nós devemos chegar com essa intencionalidade de pregar o evangelho. E o velho não se contentou não, porque depois de aposentado, no ano de 1997, ele foi viver em Borda da Mata, lá em Minas Gerais. Pastor Josué disse para ele, vai lá agora, descansa, hein? Para de pensar, não vai querer começar a fazer de novo lá não, hein? Não vai abrir sua casa, começar a pregar não, hein? Não vem jogar a responsabilidade para a gente. Seu Valdemiro desobedeceu, pastor, abriu a sua casa e começou a pregar o evangelho. E hoje, amados irmãos, lá em Borda da Mata, existe uma igreja batista bíblica estabelecida, amém ou não? Ganhando almas para o Senhor Jesus. Porque onde quer que a gente possa ir, onde quer que você for levado, se você hoje for uma engrenagem, onde haja intencionalidade, onde a oração faça parte da tua vida em particular, onde a evangelização discipuladora seja o teu respirar, irmãos, a plantação de igrejas vai estar no teu coração. A formação de lideranças e as manifestações de graça e de compaixão. Quais são as características da igreja de Antioquia, que eu quero que você saia daqui desafiado? A igreja de Antioquia contava com a graça de Deus e com a assistência de uma liderança piedosa.
É o que a gente vai ver nos versículos 21 a 23, lembra? Chegou um tal de uns cíprios e cirenenses, discípulos de Jesus, que foram aparecer lá na cidade de Antioquia. Começaram a pregar o evangelho, irmãos. Começaram a abrir as casas deles. E o que acontece? Uma multidão começou a se converter. Porque se você abrir a tua casa com intencionalidade, se você falar, eu quero que minha casa seja um ponto de pregação. Se você falar, eu não vou passar nessa vida sem que a minha casa também não seja um ponto de bênção, um lugar onde eu possa reunir pessoas, um lugar onde a gente possa formar lideranças, um lugar onde a gente possa discipular, a gente não vai ver essa igreja crescer. Aí sabe o que aconteceu? A notícia chegou lá, aonde? Em Jerusalém. Ei, rapaz, está tendo um rebuliço lá em Antioquia. O que tem de gente se convertendo lá em Antioquia? Imagina se a bênção fosse a notícia falar: gente, está tendo um rebuliço lá em Embu-Guaçu. Como tem gente se convertendo lá em Embu-Guaçu? Porque os irmãos resolveram começar a pregar o evangelho. É só isso, irmãos, pregar o evangelho. Olha o que acontece, versículo 21 a 23. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com um propósito de coração. Uau! A igreja de Jerusalém foi ver o que está acontecendo lá em Embu-Guaçu. O que é que está acontecendo lá em Antioquia? Irmãos, Tim Keller diz que o crescimento da igreja não é medido apenas pelos números, mas pela transformação de vidas e comunidades. A cidade de Antioquia estava sendo transformada pela mensagem do evangelho. A boa fama da igreja que estava começando se espalhou e a notícia chegou a Jerusalém. Foi para lá Barnabé. E quem era Barnabé? Olha o que diz o versículo 24. Olha quem era Barnabé. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé foi enviado para lá. Barnabé, vai lá. Agora a gente precisa que você se dedique ao fortalecimento daquela igreja. Porque olha, tem muita gente se convertendo. Vocês percebem que a igreja começou não por um envio missionário. A igreja começou não por um pastor consagrado. Mas a igreja começou por homens e mulheres pregando o evangelho. Quando começou a crescer, aí sim, foi alguém enviado particularmente para ajudar a fortalecer. Então a igreja de Antioquia contava com a graça de Deus e com a assistência agora de uma liderança piedosa, representada por Barnabé. Em segundo lugar, qual é a característica que eu quero que a gente olhe para a igreja de Antioquia? É que a igreja de Antioquia se preocupou com a formação de uma liderança piedosa. Da mesma forma que veio Barnabé, homem cheio de fé, piedoso, para ajudar aquela igreja que estava nascendo a fortalecê-los, a igreja tinha consciência, nós precisamos crescer e nos desenvolver com uma liderança de igual forma piedosa. Porque Barnabé foi um modelo de liderança, e Barnabé era homem cheio do Espírito Santo de Deus. Veja o que diz os versículos 25 e 26 do capítulo 11. Barnabé, quando chegou e viu que a obra estava crescendo e se desenvolvendo, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, liderança piedosa, resolveu partir dali para Tarso. E foi buscar quem? Saulo. E achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu, versículo 26, que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia, irmãos, olha que lindo, que maravilhoso. É lá em Antioquia, uma igreja que começou com leigos, começou com crentes que estavam ali respirando o evangelho de Jesus Cristo. E que fortalecidos por uma liderança que veio aperfeiçoá-los, Barnabé e Paulo. Veja que pela primeira vez os crentes dali foram identificados. E foram identificados com um codinome, um apelido que nós carregamos até hoje. Pela primeira vez eles foram chamados de quê? Cristãos. As pessoas da cidade estavam olhando para aqueles crentes, estavam dizendo,
vocês se parecem com Cristo. Será que as pessoas da cidade de Embu-Guaçu estão olhando para nós e nos identificando com Cristo? Uau! Como aquela irmãzinha ali que chega aqui todos os dias e que eu acho que ela vem de uma tal de uma IBEG ali, como se parece com Cristo. Como aquele vizinho ali, olha como se parece com Cristo. Eu até fui rebelde, sabe? Eu reconheço, eu fui um mau vizinho. Quantas vezes eu até, sabe, critiquei, provoquei, mas a pessoa parece que era Cristo diante de mim. As palavras, as reações. Barnabé percebeu, sozinho eu não consigo. Tem muito trabalho. E Barnabé foi e buscou Paulo, Saulo, para o ajudar nessa tarefa. Irmãos, sozinho um pastor não vai longe. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de homens fiéis, piedosos, dispostos a pagar o preço. E o pastor tem observado pessoas. Porque o que nos faz liderar é sermos boas pessoas que são lideradas. Tem gente que quer ser líder, mas que nunca está disposto a ser liderado. Ai, irmãos, a igreja de Antioquia, em primeiro lugar, contava com a graça de Deus. Teve a assistência, a ajuda da igreja de Jerusalém, através de uma liderança piedosa de Barnabé. Mas sabe, Barnabé, olhando os frutos, ele esteve disposto a constituir naquela igreja uma liderança piedosa. Eu hoje na IBD falava, guardadas as proporções, não quero usar isso como frase de pastor que usa de abuso de autoridade. Mas eu li uma frase do pastor Leonardo Vieira essa semana e me impactou. Quando ele diz que o pastor que não corrige, não exorta e não disciplina, ele está mais para lobo do que para pastor. A liderança piedosa também exorta, corrige e disciplina. Mas a ovelha que se recusa a ser disciplinada, corrigida e exortada, talvez não seja ovelha, talvez seja bode. Nós queremos levantar aqui uma liderança piedosa. Quantos querem fazer parte desse grupo? Uma liderança piedosa, engrenagem, Tudo começa com oração, com espírito de evangelização discipuladora, com anseio de plantação de igrejas. Isso começa sempre a partir de casas. Para que a gente possa fazer parte de uma liderança piedosa e sairmos por aí espalhando ações de graça e de misericórdia. Terceiro, a igreja de Antioquia não desprezava os dons e os usava a serviço da generosidade e do amor. Olha, não desprezava os dons, mas usava esses dons em prol da generosidade e do amor. Olha o que diz versículos 27 a 30 de Atos 11. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então veja, não somente foi Barnabé levou para ajudá-lo quem? Saulo, mas agora também foram mais profetas. E a igreja de Antioquia não desprezava os dons. Era uma igreja que abriu o coração para ouvir a voz dos profetas. Haja vista que a palavra de Deus estava sendo construída, escrita. O ministério profético estava em plena atuação. Eles não desprezavam os dons.
E no versículo 28 diz que, levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. 29. Os discípulos determinaram mandar, cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Olha a igreja, irmãos, quando tem a engrenagem, toda ela ali engatada, correndo, lubrificada, pelo óleo do Espírito Santo de Deus, sem areia, sem pedrinhas, sem engrenagem emperrada. A igreja que nasce pela oração, a igreja que respira evangelização discipuladora, a igreja que estava ali sendo plantada e plantando igrejas, a igreja que tinha uma liderança piedosa, formada aos pés de Barnabé, de Paulo. Em um ano foi suficiente para que Paulo formasse uma liderança atuante. Uma igreja que não negava e que não desprezava os dons espirituais. Quando ouve falar, vai ter fome, essa igreja se levanta em ação de misericórdia e de graça, para dizer: nós vamos socorrer, nós vamos ajudar. Mas não ficaram só no gogó, porque ter gogó é fácil, não é? Conta comigo, estou dentro. Estou dentro. O versículo 30 me arrepia. Porque no versículo 29 diz que eles determinaram mandar. E no versículo 30 diz: o que eles com efeito? Ah, não. O que eles com efeito? Fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Uma igreja estruturada, levantaram os recursos e mandaram pela liderança piedosa para que esses irmãos que iriam passar fome fossem socorridos. Oh, irmãos, como eu fico alegre quando eu vejo a IBEG tendo essas manifestações de graça e de misericórdia. Quando a gente vê os irmãos lá do Rio Grande do Sul tendo as suas igrejas destruídas, e a gente mesmo com o nosso sonho de construir a nossa nova igreja, a gente não retém os recursos, mas a gente envia para socorrer os irmãos, amém ou não? Quando a gente vê missionário com uma necessidade, e a gente não somente diz, conta comigo, mas a gente de fato envia. Quando a gente vê esse quadro de 19 projetos que a gente coloca aqui todo domingo, e a gente vê os irmãos sendo cumpridores de suas responsabilidades. Ah, irmãos, Antioquia nasceu como uma igreja saudável, onde todos os princípios estavam em harmonia, como engrenagens para a glória de Deus. Quarto lugar, a igreja de Antioquia decidiu ser uma igreja missionária. Ela decidiu. A igreja que começou com a graça de Deus e tendo a ajuda de uma liderança piedosa na pessoa de Barnabé, é uma igreja que decidiu ser edificada, também se preocupando em constituir uma liderança piedosa. Recebe a ajuda de quem? De Saulo. Barnabé e Saulo investindo tempo. Profetas chegando para lá, fortalecendo a igreja. A igreja não desprezava os dons, os usava a serviço da generosidade e do amor. É uma igreja que decidiu, nós vamos por um rumo. É ser uma igreja segundo os propósitos de Deus. É sermos uma igreja multiplicadora. É sermos uma igreja missionária. E a gente vai dar um salto agora, um pulo para o capítulo 13 do livro de Atos. Vamos lá no capítulo 13? Olha o que diz nos versículos 1 a 5. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Olha a igreja que nasceu com gente leiga, hein? Os irmãos que chegaram na cidade sendo perseguidos, tiveram que mudar de cidade por contingências da vida. Chegaram lá, não encontraram igreja, começaram a formar a igreja. A igreja se estabeleceu e toma uma decisão. Nós vamos ser uma igreja missionária. E olha como que a igreja já está. Lá tinha profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Olha aí, irmãos, que 5 homens que a Bíblia vai citar aqui. O que faziam esses homens na liderança colegiada da igreja? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando, jejuando e orando. Qual é a primeira marca de uma igreja multiplicadora? Qual é a primeira marca de uma igreja multiplicadora? Nada se decide sem oração. Jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. A recém-formada igreja já contava com um colegiado de 5 pastores e doutores. 5 líderes renomados na igreja. Desde pessoas simples até pessoas da realeza. Olha, fala de Manaém, criado com o rei Herodes. Sabe o que é isso? Um príncipe. Olha aí. Pessoas cultas como Saulo, instruído aos pés de Gamaliel. Pessoas piedosas como Barnabé, homem espiritual. Barnabé investiu em Saulo, investiram em outros, e todos eles se tornaram líderes da igreja. O que acontece? Os 5 estavam ali. Aí chega o Espírito Santo e fala: já deu o tempo de Saulo e Barnabé. Tem outra tarefa para eles. Não, deixa eles aqui com a gente. Não, o que é isso? A gente está crescendo tanto, a igreja está tão boa. A classe do Saulo na IBD é a classe que mais tem gente. Não faz isso não, vai acabar com aquela classe. Justo o Barnabé que é tão piedoso, poxa, como é uma pessoa, a gente busca sempre conselhos nele. Homem tão amoroso. O que é isso? Os 2 se foram, irmãos. E a igreja ainda ficou com 3. E nem sentiu. Amados irmãos, muitas igrejas, quando não têm visão, sofrem quando perdem um líder. Algumas de nossas igrejas caíram em uma situação difícil durante a pandemia, quando Deus recolheu alguns de seus líderes. Eu não quero que isso aconteça com a IBEG. Eu tenho sonhos, irmãos. Mas sabe qual é o meu maior sonho? É ver homens caminhando comigo, respirando os mesmos anseios e os mesmos sonhos. Para que o dia que pastor Joel não estiver aqui, eu não quero trazer louros para mim, nem dizer que as coisas acontecem porque eu esteja aqui. Mas é que mesmo eu não estando aqui, se o Senhor me recolher, a que essa igreja continue com seus ideais e com seu legado de fé, decidindo, como Antioquia decidiu, em ser uma igreja missionária. Amém, irmãos? Mais Noés surgirão. Mais Maurícios virão. E o que faremos? Em oração, os enviaremos para a tarefa que o Senhor lhes confiou. Eu posso ouvir um amém ou não? É assim que a igreja vai. E por último, por que Antioquia decidiu ser uma igreja missionária? Porque Antioquia sabia que, sendo uma igreja missionária, era a única forma que eles poderiam cumprir a grande comissão. A grande comissão. Uma igreja missionária busca orientação de Deus para sempre gerar e dar novos passos. Por isso queremos que a IBEG siga os passos de Antioquia, porque nós queremos cumprir a grande comissão de forma efetiva. Antioquia estava vivendo um excelente momento como igreja, com liderança sólida, com crescimento, e ao invés de pararem e passarem a administrar programas, eles estavam orando e perguntando a Deus qual seria o próximo passo que eles deveriam dar. E foi orando e jejuando que o Espírito lhes disse: envia Barnabé e Saulo. Uma igreja missionária é uma igreja que nunca para de buscar orientação de Deus. A partir de Antioquia, Paulo, Barnabé e seus companheiros levaram o evangelho a todos os lugares do mundo conhecido da época.
Que a nossa amada IBEG, Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu, seja uma igreja missionária, plantadora de novas igrejas, e que com base nisso, nós possamos construir todas as nossas estratégias daqui por diante. Nós queremos crescer, para com a graça de Deus, nos multiplicarmos e sermos uma base missionária. Uma igreja que forme líderes, que respirem o evangelho do Senhor Jesus. E que nós possamos, em um primeiro momento, ganharmos a nossa Embu-Guaçu para o Senhor Jesus Cristo. Hoje a IBEG, eu concluo, começou por uma iniciativa da Igreja Batista Bíblica de Jardim São Pedro e posteriormente da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém. Da mesma forma, irmãos, que alguém olhou para essa cidade e resolveu começar esse novo trabalho, nós precisamos olhar para diante de nós também. Eu tive fazendo aqui uma pesquisa sobre uma tal de uma cidade que eu acho que vocês conhecem. Embu-Guaçu. Alguém conhece? No último censo, agora de 2022, diz que a população residente em Embu-Guaçu é de 66.970 pessoas. 66 mil pessoas vivendo em Embu-Guaçu. Olha que lindo aqui, as nossas divisas. Santo Amaro, Crispim, Guarapiranga, São Paulo, Parelheiro, Cipó, Gaçu, Juquitiba, São Lourenço da Terra, Mairinque e Tapecerica da Serra. Mas não vamos olhar para fora ainda não? Vamos olhar só para o nosso município? Dá uma olhada em alguns dos bairros. Vila Norgangue, Itararé, Rancho Fundo, Valflor, Lagoa Grande, Condomínio Fazenda da Ilha, Jardim Brasil, Jardim Emília, Flórida, Cipó, Granjinha, Vila Chunque, Filipinho, Jardim São Paulo, Vila Lúcia, Congonhal, Penteado, Santa Rita. Quantos conhecem esses bairros? Quantos vivem em algum desses bairros? Não é à toa que eu coloquei esses bairros aqui. Alguém mora em alguma dessas localidades? Amém ou não? O que você tem feito pelo seu bairro? Quantas vezes você abriu tua casa para que através da tua casa a gente pudesse estar espalhando o evangelho de Jesus Cristo? Você já sonhou com tua casa sendo um ponto de pregação? Ah, pastor, vai sujar meu piso, vai sujar minhas paredes, vai gastar copo descartável, vai aumentar minha conta de luz. Você sabe que eu ouvi isso numa assembleia que a gente estava tendo para lançar inicialmente os fundamentos do projeto Vagalumes? Irmãos, o que vocês acham de começar o projeto aqui na igreja? Vai sujar as paredes, vai gastar copo descartável, vai aumentar a conta de luz. Hoje o projeto Vagalumes abençoa essa igreja, amém ou não? Irmãos, diante dessa realidade, se cada crente da IBEG for um crente discipulador, nós podemos espalhar pequenos grupos por essa cidade afora. A tua casa pode ser o berço de mais discípulos chegando ao conhecimento da verdade. De mais gente nascendo para o Senhor Jesus. Eu quero que as nossas futuras gerações tenham uma igreja saudável onde possam congregar. Que os teus filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos possam ter uma igreja firme onde possam congregar. Nós temos um sonho. Para a gente alcançar, crescer e ser uma igreja missionária,
muito mais ainda, dá uma olhada para isso. Quem sabe o que é isso? É um projeto que uma tal de uma IBEG tem para a gente aqui, nessa rodovia, José Simões Louro Júnior, começar a erguer um espaço maior. Porque se nós, a partir de hoje, começarmos a respirar o Evangelho, começarmos a orar, e como uma engrenagem, cada crente respirando a oração, cada crente respirando a evangelização, cada crente ansiando por plantação de igrejas, isso vai começar pelo fortalecimento da minha. Eu vou abrir a minha casa. Pastor, quero marcar uma reunião na minha casa. O senhor vai lá? Quero convidar os vizinhos. Imagina? Eu falei para vocês, irmãos, hoje nós estamos aqui, eu não sei, 100 pessoas. Se cada um de nós ganharmos pastor, pode ser 2? Não, 1. Pastor, eu quero 3. 1. Se você compartilhar para 10, não, eu quero só 1. De 100 nós teremos quantos? Mas a gente está esperando simplesmente a gente ficar fechado dentro das 4 portas para celebrar. Estamos fechados aqui dentro para o quê? Para a nossa celebração. Para a nossa agenda ser cumprida. Eu quero orar mais. Porque isso só será uma realidade se nós orarmos mais. Isso só vai ser uma realidade se o Senhor disser que tem que ser. Isso só será uma realidade se o Senhor ler no nosso coração que a IBEG é uma igreja multiplicadora, onde as engrenagens estão todas elas se movimentando, porque os crentes da IBEG estão orando, porque os crentes da igreja, da IBEG estão evangelizando, porque os crentes da IBEG estão almejando pela multiplicação de igrejas, porque os crentes da IBEG estão dizendo, faz de mim um líder, eu quero ser um líder inspirador, eu quero fazer parte desse ministério, eu quero correr junto, eu quero andar e caminhar junto. E com manifestações de graça e de misericórdia por nossa cidade. Nós podemos, como Antioquia, ser uma igreja que vai ter a graça de Deus. A graça de Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, irmãos? Vamos evangelizar, irmãos? Vamos abrir nossas casas, amém ou não? Será que daqui para o fim do ano, quantas casas a gente vai poder ter de um irmão chegando? Pastor, vamos ter uma reunião lá na minha casa. Eu quero abrir num dia da semana, mas eu vou convidar os meus vizinhos. Que a gente possa sonhar com mais IBEGs sendo formadas. Mas eu preciso de líderes piedosos comigo. Eu preciso de homens comprometidos comigo. Homens e mulheres responsáveis e comprometidos. E que mais ações de graça e misericórdia se desenvolvam a partir da nossa Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu. Fique em pé. Feche os seus olhos agora.